Deus me deu uma visão e Ele quer alertar o seu povo antes que seja tarde demais. E, Senhor, por que o tempo está passando tão rápido? Eu perguntei. E Deus me respondeu de uma forma que me fez tremer ainda mais. Eu estou acelerando o tempo, porque eu tenho o tempo certo para voltar. E o pecado cresceu demais sobre a terra. Pregue a minha palavra. E naquele instante, eu vi o céu se abrir como se houvesse uma porta. E lá estava Jesus. Ele olhava para mim e dizia: eu estou voltando. Foi nesse momento que eu acordei com o coração disparado e um temor profundo dentro de mim. Eu olhei para o relógio, 6 horas da manhã em ponto. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, o irmão Rafael do Messiano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. E nesta oportunidade aqui, irmãos, vamos estar colocando a experiência do irmão Wellington, onde ele teve uma experiência que Deus mostrou muita coisa para ele, irmãos. Deus mostrou a sociedade, a humanidade toda perecendo por conta do sol quente, por conta da falta de água, a sociedade morrendo mesmo, irmãos. E Deus falando para ele que o pecado aqui na terra está demais, que ele está acelerando o tempo, que ele está voltando. Ele está voltando para buscar um povo que esteja em santidade, irmãos, porque é chegado o reino de Deus. Então é um testemunho aqui muito forte, ao mesmo tempo fiel, verdadeiro. Fala sobre a volta de Cristo, sobre a sociedade se definhando, irmãos. Fala aqui que o pecado está demais, que o pecado chegou até Deus, ele está acelerando o tempo. O irmão Wellington, ele viu isso dentro dessa experiência. Ele viu o tempo totalmente doido, maluco, e Deus falou para ele que ele está acelerando o tempo porque ele tem que voltar. Então vamos estar vendo aqui essa experiência, que Deus possa, irmãos, estar abençoando todo mundo, que todos cheguem ao genuíno arrependimento, que volte ao primeiro amor, porque Cristo está voltando, irmãos. Ele está mostrando isso daqui, ele está voltando a qualquer momento. Então é um testemunho também que fala sobre o arrependimento, porque Deus está pedindo para que todos se arrependam dos seus pecados. Ninguém vai subir no céu de qualquer jeito, irmãos. Ninguém. E aqui deixa bem claro a sociedade se definhando, ou seja, a sociedade perecendo, morrendo, né? E é por conta do próprio pecado. Vamos estar vendo aqui essa experiência e que Deus abençoe a todos. Eu peço que você preste muita atenção no que eu vou compartilhar agora, porque é algo extremamente sério e urgente. Deus me deu uma visão e Ele quer alertar o seu povo antes que seja tarde demais. Eu estava em um lugar parecido como uma praça, vestido de forma que eu não costumo andar, paletó, gravata, Bíblia na mão. Ao meu redor eu via pessoas de todas as idades, cerca de 15 pessoas mais ou menos, mas de repente o cenário mudou. Quando eu olhei para frente, eu vi um local seco, um chão rachado, sem vida, e ali, caídas em solo, estavam pessoas morrendo. Seus corpos já mostravam os ossos da costela, pele ressecada. Era uma cena terrível. Aí eu perguntei: Senhor, por que essas pessoas estão assim? E Deus me respondeu com algo que me fez estremecer. O sol está se aproximando da terra e elas estão morrendo porque não há mais água para beber. Então eu perguntei ao Senhor se eu deveria dar água para elas, mas Ele me respondeu: não há água. As águas da terra estão secando, mas ainda assim prega a minha palavra, porque eu não tenho prazer na morte do ímpio. Naquele momento eu comecei a clamar em alta voz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se para que seus pecados sejam cancelados e recebam o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E foi então que, no piscar de olhos, eu me vi em outro lugar. Eu olhei para o céu e vi algo sobrenatural. As nuvens estavam se movendo numa velocidade incrível. O dia e a noite se alternavam rapidamente, como se alguém estivesse acelerando o tempo. E, Senhor, por que o tempo está passando tão rápido? Eu perguntei. E Deus me respondeu de uma forma que me fez tremer ainda mais. Eu estou acelerando o tempo, porque eu tenho o tempo certo para voltar. E o pecado cresceu demais sobre a terra. Pregue a minha palavra. E naquele instante, eu vi o céu se abrir como se houvesse uma porta. E lá estava Jesus. Ele olhava para mim e dizia: eu estou voltando. Foi nesse momento que eu acordei com o coração disparado e um temor profundo dentro de mim. Eu olhei para o relógio, 6 horas da manhã em ponto. Eu me ajoelhei, chorei
clamei a Deus e pedi confirmação, e o Espírito Santo me direcionou ao Salmo 96. Quando eu abri a Bíblia e comecei a ler, eu percebi que tudo estava ali. O Salmo 96 declara: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Diante dele a glória e majestade, força e formosura há no seu santuário. Dizei entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. O Senhor vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Está lá no Salmo 96. A confirmação estava diante dos meus olhos. Deus está vindo para julgar a terra. Muitos estão zombando da palavra, rejeitando as escrituras, vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas a verdade é que o tempo está se acelerando e o fim está próximo. Aqueles que não crerem perecerão sem salvação. Mas aqueles que crerem e se arrependerem receberão a coroa da vida eterna. Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possível. Não guarde esse aviso só para você. Deus está nos alertando e muitos precisam ouvir essa verdade antes que seja tarde demais. Jesus está voltando. Você está preparado?